Durante grande parte da minha vida, eu achava que orar era pedir. Me ensinaram a me aproximar de Deus com uma lista de necessidades, como se ele fosse um comerciante celestial pronto para negociar. Eu pedia força quando me sentia fraco, sucesso quando me sentia perdido, proteção quando tinha medo, e sinais quando não confiava em mim mesmo. Achava que, quanto mais detalhado fosse o meu pedido, maiores as chances de ser atendido. Me agarrava a essas orações como se fossem amuletos. Repetia cada uma delas todas as noites, com a esperança de que Deus, em algum momento, me ouvisse. Mas com o tempo, comecei a perceber algo inquietante. Muitas das coisas que eu pedia com tanta insistência nunca chegavam, e outras, quando chegavam, não traziam a paz que eu imaginava. Ao contrário, geravam mais medo, mais ansiedade, mais dependência. Foi então que surgiu em mim uma pergunta que mudou tudo. E se aquilo que peço a Deus com tanta devoção for justamente o que está me mantendo preso? E se meus desejos, em vez de me libertarem, forem a minha prisão mais sofisticada? Essa pergunta me colocou diante de uma verdade dura, mas libertadora. Nem todo desejo vem da alma. Há desejos que nascem do medo, da carência, do ego, e mesmo que se vistam de espiritualidade, continuam sendo correntes, porque o que vem do ego sempre precisa controlar, garantir, segurar. Mas o que vem do espírito só quer se alinhar, confiar, fluir. Antes de continuar, se esse tipo de mensagem ressoa com você, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E agora sim, vamos pro vídeo. Comecei a revisitar minhas antigas orações e percebi que muitas delas eram tentativas disfarçadas de evitar a dor, de fugir da incerteza, de proteger minhas zonas de conforto. Eu não pedia a Deus transformação. Eu pedia estabilidade. Eu não pedia sabedoria. Eu pedia controle. Eu não pedia clareza para enxergar. Eu pedia confirmação daquilo que eu já queria que fosse verdade, e então entendi. Quando a sua oração nasce do medo, mesmo que se realize, ela te aprisiona. Porque você se torna dependente daquela condição externa continuar existindo. E se ela muda, a sua paz desmorona junto. Foi assim que descobri que a gente pode se escravizar com uma promessa, com um sonho, com uma ideia de sucesso que não vem da alma. E o pior, às vezes essa escravidão tem aparência de bênção, mas por dentro está te secando. Vi pessoas pedirem por relacionamentos abençoados, apenas para viverem presas a vínculos sem alma, mas com alianças brilhantes. Vi outros orarem por um emprego estável, e depois se tornarem sombras de si mesmos, presos em escritórios que apagavam seus propósitos. Vi gente orar por reconhecimento, e acabar escrava de uma imagem que já nem sabiam sustentar. E em todos esses casos, o padrão era o mesmo. Não era que Deus não respondesse. Era que estávamos pedindo do lugar errado, do vazio, da ferida, do eu quero, e não do eu sou. E foi aí que eu compreendi que a oração mais poderosa não é a que diz, Deus, me dá o que eu quero, mas sim a que sussurra. Deus, tira de mim tudo o que me afasta de ti. Porque pedir o que o ego deseja é fácil, mas render-se ao que a alma precisa, isso é fé verdadeira. Isso é maturidade espiritual. Isso é liberdade. Comecei a entender que Deus não está interessado em satisfazer vontades passageiras, mas em formar caráter. Que o silêncio dele nem sempre é ausência. Muitas vezes é proteção. Percebi que, quando minhas orações não eram respondidas da forma que eu esperava, não era castigo nem esquecimento. Era direção. Era uma forma de me redirecionar para algo mais alto, mais puro, mais verdadeiro, mas é claro. Isso dói. Porque o ego quer tudo agora. Quer garantias. Quer que tudo siga seu próprio plano. Mas a alma sabe que não veio ao mundo para realizar desejos. Ela veio para cumprir um propósito. E muitas vezes, o propósito passa por abrir mão exatamente daquilo que você mais desejava. Por isso eu digo, aquilo que você pede a Deus pode ser a sua prisão. Não porque Deus queira te limitar,
mas porque você ainda não sabe o que te aprisiona. E Ele sabe. Eu mesmo vivi situações em que conquistei exatamente aquilo que havia pedido. E não fui feliz. Conquistei cargos, conquistas, afetos, que mais tarde se transformaram em peso, em medo, em uma pressão constante. Porque aquilo que eu havia pedido a partir do ego exigia que eu sustentasse uma versão de mim que já não era verdadeira. Me vi preso à obrigação de manter aquilo que havia conquistado. Como se falhar fosse trair a Deus, quando na verdade, continuar preso a algo sem alma era a verdadeira traição. Porque Deus não precisa que você sustente o que já venceu. Deus precisa que você confie naquilo que ainda não entende. E isso só acontece quando você tem coragem de olhar para os seus desejos com honestidade e se perguntar: isso que estou pedindo nasce do amor ou do medo? Vem da minha alma ou do meu ego ferido? Nem todas as bênçãos parecem bênçãos no começo. Algumas chegam como perdas, como portas fechadas, como silêncios desconfortáveis. Mas se você permanecer, se respirar, se não fugir, você vai entender. Vai entender que Deus não responde aos seus desejos para te agradar, mas para te expandir. E isso exige que você morra para muitas ideias, para muitas versões de si mesmo, para muitos planos que parecem bonitos, mas que no fundo só escondem inseguranças. Aprendi que há orações que Deus não responde. Porque se respondesse, você se perderia. Você se agarraria ao resultado. Construiria sua identidade com base naquilo que conseguiu, e não naquilo que é eterno. E o eterno nunca está no que você conquista. Está no que você se torna quando solta. Foi então que comecei a orar de outro jeito. Não pedia mais coisas específicas. Pedia clareza. Pedia sabedoria para entender o que eu ainda não enxergava. Pedia força para soltar o que ainda doía. Pedia paz para aceitar o que não podia mudar. E pouco a pouco meu coração começou a se abrir para algo novo. Uma nova forma de viver. Mais leve. Mais fluida. Mais confiante. Uma vida onde eu já não precisava controlar Deus com as minhas palavras. Só precisava me render ao seu tempo, à sua lógica, ao seu amor. E foi aí que eu encontrei descanso. Não porque tudo saiu como eu queria, mas porque finalmente entendi que não precisava sair como eu queria para ser perfeito. Só precisava ser como tinha que ser. Uma das prisões mais comuns é a de pedir certezas. Rogamos a Deus que nos dê sinais claros, caminhos definidos, garantias absolutas. Dizemos que confiamos, mas na verdade só acreditamos quando entendemos. E quando não entendemos, duvidamos. Pedimos a Deus certeza, mas o que realmente precisamos é de fé. A certeza vem do ego. A fé vem da alma. A certeza exige ver para crer. A fé crê. E então vê. Essa é a diferença. E é aí que muitos, sem perceber, transformam sua oração em uma corrente. Porque começam a condicionar sua paz a uma resposta específica. Se Deus me der isso, estarei em paz. Se essa porta se abrir, saberei que é a vontade dele. Se não acontecer, então é porque ele está me castigando. E assim, vamos perdendo a liberdade interior, escravizados por uma fé condicional. Uma fé que não se entrega, apenas negocia. Compreendi que quando minha paz depende de que algo aconteça, eu não estou em paz. Estou em expectativa. E a expectativa é um disfarce da ansiedade. Pedimos sinais, mas no fundo só queremos evitar a incerteza. Queremos controlar o plano, evitar a dor. E Deus, que enxerga além do imediato, não responde esse tipo de oração. Não porque não queira, mas porque nos ama demais para nos dar algo que nos manteria pequenos. A expansão exige desconforto. A fé madura exige renúncia. E às vezes, a resposta mais amorosa de Deus é o silêncio. Porque esse silêncio te obriga a crescer, a olhar para dentro, a descobrir que a orientação já estava aí. Só que você estava tão ocupado pedindo fora, que esqueceu de ouvir dentro. Quando finalmente parei de pedir e comecei a escutar, tudo mudou. Tornei-me mais presente, mais grato, mais atento aos sinais sutis. Parei de buscar o espetacular
E comecei a valorizar o simples. Deixei de esperar grandes milagres. E passei a reconhecer os pequenos atos de amor diário como a verdadeira intervenção divina. Tornei-me mais livre, porque entendi que não precisava que tudo acontecesse como eu esperava para me sentir guiado. Aprendi a viver com a certeza de que, mesmo sem entender tudo, eu estava sendo sustentado, e essa certeza já não vinha de uma oração atendida, vinha de um relacionamento cultivado, porque a oração já não era pedir, era estar, era compartilhar o silêncio, era respirar junto com Deus. Então pude olhar para os meus desejos com outros olhos. Já não os via como ordens, mas como pontos de partida para uma conversa mais honesta. Eu dizia a Deus: é isso que eu quero. Mas se houver algo melhor, me ajuda a reconhecer. É isso que eu desejo. Mas se não for o meu caminho, me dá coragem para soltar. E a partir daí, tudo se tornou mais leve. Porque eu já não pedia a partir da ansiedade. Eu pedia a partir da confiança. E quando você confia, não precisa saber cada passo. Só precisa estar disposto a dar o próximo, mesmo sem um mapa. Porque você sabe que não caminha sozinho. E isso é liberdade. Não a liberdade de que tudo aconteça como você sonhou, mas a liberdade de estar em paz, mesmo quando nada acontece como você esperava. Às vezes, eu paro para pensar em tudo o que um dia pedi a Deus desesperadamente. Relações que já não existem. Metas que já não me representam. Caminhos que hoje agradeço por não ter seguido. E não porque fossem ruins, mas porque não eram meus. Eram projeções. Eram tentativas de preencher vazios. Eram formas de não encarar aquilo que eu realmente precisava transformar em mim, e percebo que, se Deus tivesse dito sim a todas as minhas súplicas, eu teria terminado mais perdido do que antes. Porque nem tudo o que você deseja é o que você precisa. E nem tudo o que você precisa vem embalado da forma que você deseja. Às vezes, o presente vem em forma de perda. Às vezes a bênção chega através do silêncio. E em outras vezes, o verdadeiro milagre é perceber que a sua maior oração já foi respondida há muito tempo, só que você ainda não sabia como recebê-la. Foi em um daqueles momentos de silêncio absoluto, quando parecia que Deus não estava ouvindo, que finalmente entendi que Ele ouvia sim, mas não com as respostas que eu esperava. Ele respondia com processos, com portas que se fechavam, com relações que se afastavam, com oportunidades que desapareciam. Cada não era uma redireção, cada ausência, uma chance de amadurecer, cada silêncio, um convite à confiança, e foi aí que comecei a mudar a minha forma de pedir. Já não buscava que Deus realizasse os meus planos. Queria compreender os dele. Dizia: se isso não for para mim, mostra-me com clareza, mesmo que doa. E se for, fortalece-me para sustentá-lo. Porque entendi que não se trata de tudo encaixar nas minhas expectativas. Trata-se de que o meu coração esteja pronto para o que realmente vai me tornar livre. Percebi também quantas vezes transformamos uma promessa em um ídolo. Nos agarramos àquilo que acreditamos que Deus nos prometeu e construímos toda a nossa identidade em torno dessa ideia. E se essa promessa demora ou muda, nos frustramos, duvidamos, sentimos que fomos traídos. Mas, e se aquela promessa era apenas um ponto de partida? E se era apenas uma forma de nos conduzir a algo ainda mais profundo? Às vezes, Deus usa nossos próprios desejos para nos colocar no caminho, mas depois nos pede que soltemos aquilo que achávamos que era o destino, para abraçarmos o que verdadeiramente é. Isso dói, porque o ego não quer perder aquilo que já visualizou. Mas a alma sabe que o verdadeiro destino não está no que projetamos, e sim no que se revela quando deixamos de resistir. E assim, pouco a pouco, minha fé deixou de ser infantil. Já não orava apenas para conquistar coisas. Orava para ser transformado. Orava para me render, para crescer, para entender que Deus não está a serviço dos meus planos. Eu é que estou a serviço do propósito dele. E isso, longe de me fazer sentir menor, me fez sentir imenso, porque compreendi que estava participando de algo muito maior do que eu.
E que mesmo sem entender todo o processo, eu podia confiar na intenção. E essa intenção sempre é amor. Hoje, toda vez que sinto o impulso de pedir algo a Deus, eu paro, respiro e me pergunto com honestidade: isso nasce da minha alma ou do meu medo? Porque aprendi que não há nada mais perigoso do que uma oração nascida do ego, que depois vira um compromisso espiritual. Você pode acabar preso, defendendo um sonho que nem mesmo te representa. Pode passar anos tentando sustentar uma ideia que, na verdade, nunca te fez livre. E pode acabar exausto, vazio, frustrado. Não porque Deus não te ouviu, mas porque você não soube ouvir a Deus. Porque confundir desejo com destino é uma das armadilhas mais sutis da jornada espiritual. E sair dessa armadilha exige coragem. A coragem de soltar aquilo que você mais queria para abraçar aquilo que você mais precisa. E muitas vezes, o que você precisa não é bonito à primeira vista, não parece glorioso, não dá para exibir, mas é real. E o real sempre te liberta. Por isso, hoje eu já não oro para que tudo dê certo na minha vida. Oro para ter força de sustentar aquilo que é correto. Já não peço que as coisas se encaixem nos meus planos. Peço que os meus planos se alinhem à vontade divina. Porque aprendi que pedir a Deus para me salvar de toda dor é o mesmo que pedir para Ele me afastar do meu crescimento. E Deus te ama demais para te dar uma vida sem desconforto. Porque Ele sabe que sem desconforto não há transformação. E sem transformação não há liberdade. Já não busco uma vida livre de tempestades. Busco estar tão enraizado nele que eu consiga atravessá-las sem perder a paz. Porque a fé não é uma rota de fuga. É uma raiz profunda que te sustenta quando tudo ao redor desmorona. Se hoje você está pedindo algo com toda a sua alma e isso ainda não chegou, pergunte a si mesmo: estou disposto a continuar amando a Deus, mesmo que Ele diga não? Porque é aí que a verdadeira espiritualidade se revela. Não nos altares, não nos hinos, não nas promessas que se cumprem, mas sim na rendição que permanece firme quando tudo parece seguir na direção contrária. Quando você continua confiando, mesmo que doa. Quando você continua agradecendo, mesmo que perca. Quando você continua crendo, mesmo que o silêncio pareça eterno. Essa é a fé que liberta. A que não depende de condições. A que não precisa de certezas para ser real. A que se alimenta do mistério e floresce no vazio, e então, um dia, sem perceber, você para de pedir e começa a viver. Você deixa de exigir respostas e passa a caminhar com perguntas sagradas. Você para de negociar com Deus e começa a escutá-lo nos detalhes. E aí começa a verdadeira oração. Não a que nasce da sua necessidade, mas a que nasce da sua união. Você já não diz: me dá isso, Deus. Mas sim, me torna capaz de receber o que o Senhor já preparou para mim. E então, o mundo deixa de ser uma ameaça. Seu futuro deixa de ser uma prisão. Sua fé deixa de ser uma transação. E você, finalmente, deixa de estar preso. Porque entendeu que o que você pedia, na verdade, não era o que te faltava, era o que te sobrava. E ao soltar isso, você descobriu que a maior bênção não era receber, era se render.